da Bíblia não significa que foi o primeiro livro a ser escrito, viu? Ok? Alguém sabe qual foi o primeiro livro a ser escrito da Bíblia? Jó. O livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito, aonde tem uma corte reunida e Satanás, intruso, ele vai visitar ali a corte celeste e Deus pergunta a ele: de onde vem? Ele diz que vem de quê? Rodear a terra. Então ali nós encontramos o primeiro livro a ser escrito, é o livro de Jó. Foi o primeiro livro aí a ser escrito, o livro de Jó. Quem encontrou, diga amém aí, Gênesis capítulo 3. Amém aí. Gênesis capítulo 3. Nós estaremos lendo a partir do verso 1 até o verso 7. Diz assim a minha Bíblia: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, Eva: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe, Eva, que no dia que você dele comerdes, você abrirá os seus olhos, e você será como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, presta atenção agora nessas duas versos aí, nessa frase aí: tomou do fruto, me ajuda, irmãos, tomou do fruto e comeu, grave bem isso, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estava nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Paraíso perdido. Que tristeza, que tristeza. Notem, uma vez que foi introduzido no mundo, o pecado atingiu rapidamente proporções de uma avalanche. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, a partir desse momento aconteceu uma avalanche de destruições. Se você prestar atenção aí, no capítulo 4, o que nós temos no capítulo 4 aí? A consequência do pecado. Nós vemos aí a consequência do pecado do homem, a entrada do pecado e a consequência desse pecado no capítulo 4, aonde nós vemos aí que Caim tirou a vida do seu irmão Abel. Se você prestar atenção, no capítulo 3, quando o homem peca, Deus agora chama o homem. Aqui no capítulo 3 mesmo, no verso 9, se você ler, Deus faz uma pergunta. E qual é a pergunta que Deus faz ao homem? Aonde estás? Aonde estás, meu filho? Deus sabia ou não sabia onde estava Adão? Mas quem é que dá o primeiro passo para a reconciliação? Deus. Deus sempre dá o primeiro passo para a reconciliação. Capítulo 4, verso 9. Deus faz também uma pergunta. Olha agora. Mas para quem que Deus faz essa pergunta no capítulo 4? Para quem que Deus está fazendo essa pergunta? Para Caim. Disse Deus a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Olha só. Capítulo 3, Deus faz uma pergunta: onde estás? Capítulo 4, 3, verso 9. Capítulo 4, verso 9. Deus
fazendo perguntas. Notem, a partir do momento que entrou o pecado, a dor começou a surgir de uma forma desesperadora. Notem, no capítulo 3, versos 5 e 6, quando Eva e mais tarde agora Adão desobedeceram, fizeram aquela escolha. Que escolha? Eles, na verdade, abriram uma porta que Deus queria manter essa porta para sempre fechada. Que porta era essa? Que porta era essa que Adão, que Eva e o seu esposo abriram, que Deus queria que eles não abrissem? Qual é essa porta? A porta do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque antes ele só conhecia o bem. Notem, a única porta que Deus queria, filhinho, não abra essa daqui, porque o dia que você abrir, vai entrar a morte, vai entrar a dor, vai entrar o sofrimento, vai entrar a aflição, vai entrar o desespero. Notem, qual era a porta? Eu já disse, a porta da entrada do pecado, do sofrimento, aflição, enfermidades, dor, sofrimento e morte. Eu recebi agora no meu celular, pastor, olhe pela irmã Vera. A irmã Vera foi hospitalizada. Eu sei que conhece a irmã Vera, a mãe da irmã Magna, uma das pioneiras da igreja. A irmã Vera foi uma das pioneiras da igreja de Serra Verde. Quando eu Serra Verde, alguém de Serra Verde, irmã Vera Cruz, irmã Vera Cruz, filha do Hélio Cruz, ok? Lá do Concórdia, ela está internada, muito debilitada. Eu recebi. Notem, a porta que eles abriram foi a porta de quê? Dor, sofrimento, morte, tragédias, aflições. A única porta que Deus queria que eles não abrissem, eles abriram. E agora Deus pergunta a Caim: Caim, cadê teu irmão Abel? Caim sabia ou não sabia, irmãos, aonde que estava o corpo de Abel, irmãos? Ele sabia. Mas Deus é que dá o passo em busca do pecador. É Deus que desce o degrau para resgatar aquele que está perdido. Amém por isso? Amém. É Deus que desce. É Ele que desce para poder estender a mão ao pecador. Aonde está teu irmão Abel? E agora, com ousadia, ele disse: acaso sou eu tutor do meu irmão? Acaso sou eu algum guardador do meu irmão? Sim, meus irmãos, nós somos guardadores do nosso irmão. Deus disse a Caim: aonde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Notem, a história de Caim é bastante conhecida por nós. Após assassinar seu irmão, ele tenta agora esconder de Deus. Só que Deus faz a ele, como eu já disse aqui, a pergunta para a sua reflexão. Deus pergunta para poder levar o pecador a refletir. E Deus perguntou a ele justamente para a reflexão, a fim de que, como seus pais, lá no capítulo 3, verso 9, pudesse despertar também sua consciência para o arrependimento. A entrada do pecado trouxe uma avalanche de dor, morte e destruição no mundo. No jardim, Deus pergunta onde está. Em seguida, Deus pergunta onde está teu irmão. O que poderia, na verdade, ser uma resposta de confissão e arrependimento, foi ao contrário. Foi ao contrário. O que poderia, na verdade, ser essa resposta de confissão e arrependimento se tornou o contrário, porque Caim equivocou-se da culpa, na verdade, Caim esquivou-se da culpa. A sua desobediência e inveja já havia levado ao assassinato do seu irmão. Notem, desobediência e inveja levou ao assassinato do irmão. Desobediência e inveja. Agora, o pecado não só da desobediência e da inveja, mas o pecado agora da omissão. Ele matou o seu irmão e falou para Deus que não sabia o quê? Aonde estava seu irmão?
Ele sabia ou não sabia? Sabia. Mas ele estava o quê? Omitindo. O pecado da omissão. A palavra de Deus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, 19 a 20, você conhece lá, é conhecido como a grande comissão. A grande comissão, onde Deus está comissionando o seu povo a ir fazer discípulos, batizar. A grande omissão, a grande comissão pode se tornar uma grande omissão. Caim omitiu aonde que estava seu irmão. Com a resposta, Caim agora lança outra pergunta para Deus, pensando poder encobrir o seu pecado. Por acaso sou eu guardador do meu irmão? A palavra tutor que aparece na Bíblia aí, em hebraico, é a palavra chamar, que significa, vem com a raiz primitiva, que significa vigiar, manter vigilância, salvar vidas, entesourar, manter dentro do limite. Isso é a palavra tutor. Em outras palavras, todos nós somos também guardadores dos nossos irmãos. Talvez você está olhando lá, talvez você sente falta de alguém. Aonde está teu irmão? Aonde está o teu irmão? Nós somos guardadores, sim, do nosso irmão. Que tristeza. Notem, Eva agora comendo do fruto. O que ele disse Satanás para Eva lá, dentro do nosso texto? O que ele disse Satanás para ela? Seria conhecedora de quê? De tudo. De tudo. Conhecendo, comendo do fruto, eles seriam sábios, conhecedores de tudo. É isso que o mundo quer oferecer. Quer oferecer tudo para você. Tudo que você quiser fazer, você pode. Tudo. E é o que Satanás estava oferecendo. Interessante, existem pessoas que não querem saber de Deus porque acham que já sabem tudo. Você vai pregar para alguém, não precisa pregar para mim não, eu já sei. Você conhece alguém assim? Acha que já sabe de tudo, não sabe de nada, mas não é humilde o suficiente para reconhecer, olha, eu preciso aprender mais. Acha que já sabe de tudo. E eu chamo a atenção para mim, como pastor, e para você também. Como adventista do sétimo dia, a gente acha que a gente sabe de tudo, não sabemos. Todo dia nós crescemos na graça, no conhecimento, na sabedoria do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não somos exclusivistas. Nós cremos sim que existem pessoas sinceras em todos os lugares. Até dentro do candomblé tem pessoas sinceras. Tem pessoas sinceras no homossexualismo, tem pessoas sinceras lá dentro também das religiões, seja hindu, budistas, islamismo, enfim, existem pessoas sinceras em todos os lugares. Nós não somos exclusivistas, mas existem pessoas que acham que já sabem de tudo, e foi isso que Satanás colocou na mente dela. Olha só, você vai ser conhecedora de tudo, Eva. Eva agora almejou. Nota que a oferta de Satanás brilhou nos seus olhos. Ela almejou agora os atributos. Olha o que diz o verso 5 aí do capítulo 3 de Gênesis. Eva almejou agora os atributos que o fruto lhe proporcionaria. Ela almejou. O quê? Meus olhos vão abrir? Eu vou ser como Deus? Uau! Notem, os olhos brilharam. O pecado, meu querido irmão, minha querida irmã, ele tem parcelas de verdade. O pecado, ele tem algumas parcelas de verdade. Ele não é a verdade plena, mas ele tem parcelas de quê? De verdade. Notem, o pecado, na verdade, ele tem parcelas de verdade. A serpente disse que eles obteriam conhecimento, que os seus olhos abririam. E eu pergunto, abriram ou não abriram os olhos? Sim ou não, irmãos? Abriram. Eles abriram os olhos, mas eles abriram os olhos para poder reconhecer quão distante estava de Deus, quão distante realmente tinha ido no pecado e que precisava retornar. Que tristeza! Os olhos abriram.
conhecimento que eles tiveram foi que estavam desamparados. Notem, esse foi o conhecimento. Os seus olhos abriram para poder reconhecer que eles estavam desamparados, que a culpa havia comentado, vergonha, medo. E qual que é a palavra que aparece aí? Eles estavam nus. Alguns acham que isso é nudez aqui, é só a nudez sem roupa. Não é não, meu irmão? Essa nudez aqui é a nudez espiritual. Que tristeza. A nudez da debilidade, a indigência, essa nudez aqui. Debilidade e indigência. Olha no dicionário lá o que significa indigência para você. Indigência. Notem que eles reconheceram que eles estavam nus, indigentes, debilitados e que necessitavam desesperadamente agora retornar para os braços de um Deus de amor, de bondade e de misericórdia. Que tristeza. Notem, Caim tirou a vida do seu irmão Abel. Jesus ofereceu a dele. Amém? Caim tirou a vida do seu irmão Abel. Jesus ofereceu a dele. Notem, meus queridos, foi necessário que Deus viesse em carne para poder mostrar à humanidade o que significa ser um verdadeiro responsável guardador do meu irmão. Foi necessário que Deus viesse a esse mundo, foi necessário que Ele descesse o degrau, foi necessário que Ele viesse da eternidade, foi necessário que Deus viesse em carne, simplesmente divino, humano, para poder mostrar à humanidade o que verdadeiramente significa ser um verdadeiro responsável guardador do seu irmão. Jesus precisou realmente vir aqui para dizer para mim e para você: sim, eu e você somos guardadores do nosso irmão. Foi necessário as cortes celestes se abrirem para o Filho de Deus vir, para poder mostrar verdadeiramente quão distante nós estávamos de Deus. Quais são as consequências do pecado? Abra sua Bíblia comigo aí, Romanos 3, 23. Enquanto você encontra, eu vou resumir aqui. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém por isso? Romanos 3, 12. O que diz aí? Existe alguma pessoa justa na terra? Quantos justos tem na terra? Romanos 3, 12. Qual é a resposta aí? Quantos justos existe, meu irmão? Nenhum justo sequer. Que tristeza. A avalanche do pecado trouxe a destruição, morte, dor, sofrimento, injustiça. Não existe um justo sequer. Romanos 6, 23, você conhece de cor? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Um grande escritor, um pregador batista inglês, muito influente no protestantismo reformado, conhecido como o príncipe dos pregadores. Alguém já ouviu falar do príncipe dos pregadores? Charles Spurgeon. Ele escreveu a seguinte frase num livro chamado Uma Gota de Teologia. Ele escreveu: precisamos de ventos e tempestades. Precisamos de ventos e tempestades na nossa vida para exercitar nossa fé, para quebrar o galho podre da autodependência e para nos esvaziarmos, para nos enraizarmos com mais firmeza em Cristo Jesus. Olha só, precisamos quebrar o galho. O que, meu irmão? Olha para mim nesta manhã. Qual é o galho podre da tua vida que você precisa quebrar nesta manhã? Qual é o galho podre que você precisa quebrar? Eu não sei.
sabe o que está no teu coração nesta manhã. Nós vamos participar daqui a pouquinho da ceia do Senhor. Nós não podemos participar do jeito que nós estamos. Está faltando 31 dias para entrarmos no novo ano. Nós não podemos começar o novo ano do jeito que nós estamos. Precisamos quebrar o galho podre. Tudo que é podre, meu irmão, precisa ser descartado. Estou falando para alguém que precisa se arrepender do seu pecado, se lançar nos braços do Senhor. Nesta manhã você tem a oportunidade. Os braços do Senhor estão abertos nesta manhã. Amém? Precisamos de quebrar o galho podre. Sim, meus queridos. Lançarmos com firmeza, com mais firmeza, enraizarmos com mais firmeza em Cristo Jesus. O dia do mal nos revela o valor da nossa glória, da nossa gloriosa esperança. Amém por isso? Precisa ser balançado. A tua galha precisa ser balançada, precisa ser quebrada, tirar o galho podre dela. E às vezes as árvores é só ventos e tempestades que o galho podre o quê? O galho podre o quê? Cai. Com ventos e tempestades. Por isso que às vezes vem tempestade na nossa vida para fazer com que o galho podre quebre. Às vezes é o galho podre da incredulidade, é o galho podre da infidelidade, é o galho podre do pecado acariciado. Eu não sei. Em nome de Jesus Cristo, Deus nos dá a oportunidade nesta manhã de escrevermos uma nova história. Amém por isso? Notem, no primeiro livro da Bíblia aparece a entrada do pecado. Tudo isso por um gesto dos nossos primeiros pais. Qual foi o gesto? Quem diz aqui, lembrou lá das duas palavrinhas fortes lá? Tomou e comeu. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, aparece a entrada do pecado. A palavra de Deus não permanece na terra, meus irmãos. A palavra de Deus, ela se ergue. Amém por isso? Olha a beleza do Evangelho agora. No primeiro livro agora do Novo Testamento. Abra sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 26, verso 26. Quais são os dois verbos que aparecem aí, que traz agora esperança para o homem que havia pecado, para o homem que havia realmente caído no pecado? Quais são as duas palavras que aparecem aí, meu irmão? Está aqui, Mateus capítulo 26, verso 26, diz assim a minha Bíblia. Eu disse Mateus 26. Mateus 26 diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e deu aos discípulos. Qual foi a palavra que Jesus disse para os discípulos fazer, meu irmão? Tomai, comei, isto é o meu corpo. Aleluia! Aonde entrou o pecado, agora tem um remédio com a mesma palavra. Amém por isso? Louvado seja Deus. Tomai e comei, meus filhos. Agora sim, agora você pode tomar e comer, porque agora é vida, não é mais morte. Amém? Aonde entrou o pecado, agora tem um remédio. Louvado seja Deus. Entrou a doença e agora tem um remédio para a doença. Amém por isso? Louvado seja o nome do Senhor. Tomai e comei. Notem, naquele estado de nudez, os nossos pais necessitavam da glória e da justiça de Cristo. E agora essa glória e essa justiça se manifesta agora no Novo Testamento. Amém por isso? Qual é a palavra? Tomai e comei. Louvado seja Deus. Glória e justiça. Justamente naquele estado de nudez, nossos primeiros pais necessitavam da glória de Deus, necessitavam da justiça de Cristo, e essa só poderia ser traga por Ele, porque essa
disse, Daniel, capítulo 9, nós vamos ler aí, Daniel, capítulo 9, verso 25 a 27, aqui está a promessa que foi anunciada, do Filho de Deus, que já havia sido realmente anunciada pelos profetas, cerca de 800 a 700 anos, da vinda de Cristo, do libertador, daquele que traria verdadeiramente a solução para o pecado. Aqui está, Daniel 9, 25 em diante, diz assim a minha Bíblia: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe. Quem é ele? Quem é ele? Jesus. Aonde que ele foi ungido? Aonde que ele foi ungido? No seu batismo, no ano 27. Jesus foi ungido, ele é o príncipe, Emanuel, Deus conosco. Daniel já havia profetizado sobre esse príncipe dentro da profecia das 70 semanas. O que você encontra aqui é a profecia das 70 semanas, 7 semanas e 62 semanas, as graças, as circunvalações, a edificação, mas em tempos de angustiosos. Verso 26, depois das 62 semanas, será morto o ungido. Quem é ele? Quem é ele? Jesus Cristo. Já não está. E o povo de um príncipe que há de vir destruiria a cidade, o santuário. Seu fim será um dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolação, são determinadas. Ele fará firme o que, meu irmão? Aliança. Olha aqui para mim. Esta é a nova aliança. Que nova aliança é essa que nós vamos participar daqui a pouquinho da ceia do Senhor? É a mesma que já havia sido o quê? Anunciada nas profecias. Louvado seja Deus. Aqui está o remédio para a doença do pecado. Já havia sido anunciado a aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Por que na metade da semana? 7 semanas, na metade da semana, 3 dias e meio dentro da profecia, seria justamente a ocasião que Jesus estava dando a vida dele por mim e por você. Aonde? Na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. As profecias confirmando, na metade da semana cessariam os manjares, sobre as áreas da abominação virá a desolação, até que a destruição realmente que está determinada se derrame sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está as profecias se cumprindo. Nós vemos também, você conhece muito bem, nós não vamos ler, está lá em Isaías, vamos ler que é só um verso só, Isaías 53, 11, confirmando essa aliança. Isaías 53, verso 11, diz assim a minha Bíblia. Eu disse Isaías 53, 11, diz assim: Ele quem, meus irmãos? Jesus Cristo, ele verá o fruto do seu penoso trabalho, das suas almas, do penoso trabalho de sua alma, e ficará de que jeito? Satisfeito. Meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Porque aonde entrou o pecado, superabundou a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Notem as mesmas palavras que eu já disse para vocês, que trouxeram pecado ao mundo, agora tornaram a oferecer o quê? Salvação. As mesmas palavras. Notem, olha aqui para mim, as mesmas palavras que trouxeram realmente ali, que tornaram realmente os nossos pais pecadores, foi as mesmas palavras que agora trouxe a salvação. Trouxe a salvação. As consequências do pecado, meus irmãos, elas são fatais. Eva talvez esperasse, Ellen diz que Eva talvez esperasse ser o seu primeiro filho, o Salvador, que Deus realmente havia prometido, mas não foi assim. Mal podia ela imaginar que o
primeiro filho tiraria a vida do seu segundo filho. Que tristeza. Mas louvado seja Deus, que a graça de Deus se tornou maior. Amém? A graça do Senhor foi maior. Louvado seja Deus. Ninguém foi tão longe que a graça de Cristo não possa alcançar. Amém? Essa graça está aqui nesta manhã, diante de mim e diante de você. Nesta manhã, nós somos convidados a irmos ao Calvário, porque os emblemas da ceia estão aqui. Esses emblemas nos levam aos pés da cruz de Cristo, para reconhecermos que a nossa salvação já foi paga, já foi garantida por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém por isso? Ele já garantiu a minha e a sua salvação. Foi por isso que Jesus se revestiu da humanidade. Ao se revestir da natureza humana, olha só o que ele diz aqui. Essa citação, ela está no livro Caminho a Cristo, capítulo, página 72. Caminho a Cristo, página 72, diz assim: ao se revestir da natureza humana, quando se revestiu da natureza humana, Cristo ligou a si a humanidade com um laço de amor que nunca pode ser desfeito por poder nenhum, exceto a escolha do próprio ser humano. Que tristeza. Olha aqui, irmãos, Deus nos ligou através de Jesus Cristo ao céu. Deus nos ligou. Notem, a humanidade foi ligada ao céu. Jesus nos ligou por um amor que nunca poderá ser desfeito, exceto se o ser humano não quiser. Olha só, esse laço é um laço de amor eterno. Deus nos ligou através de Cristo à eternidade. Só não aceita quem não quer. A escolha é do próprio ser humano. E ela continua dizendo: Satanás sempre estará tentando a nos seduzir para desfazermos desse laço, escolhendo separar-nos de Cristo. É nesse momento que nós precisamos vigiar, lutar, orar, para que nada nos induza a escolher outro mestre, pois seremos sempre livres para assim fazer. Mas fixemos nossos olhos em Cristo e Ele nos preservará. Se olharmos para Jesus, estaremos salvos. Aleluia! Louvado seja Deus. Quer você permanecer com os teus olhos fitos no Senhor e Salvador Jesus Cristo? Quer você dizer: Senhor, nada poderá me separar do amor do Senhor? Nada, nada. Quer você se preparar nessa manhã para reconciliarmos com Deus? Amém. Aonde entrou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Vinde, tomai e comei. Louvado seja Deus. Nós vamos preparar para isso, lavando os nossos pés. Vamos colocar de pé agora. Nós vamos orar. Nós temos 3 salas separadas lá atrás, tá bem? Temos as salas das crianças, que estão separadas para as mulheres. Temos a sala da asa, lá no fundo, separada para os casais. E temos aqui em frente os banheiros, alguns bancos, já com bacias, preparada para os homens. Tá bem? Então se prepare, escolha a pessoa que você vai lavar os pés dela. Amém? E vamos participar da ceia do Senhor. Por favor, isso aqui não é um intervalo para conversar. Isso aqui é um intervalo para você se humilhar diante do seu irmão, da sua irmã, e lavar os seus pés. Se incline. Quando nós lavamos os pés do nosso irmão, quem é que está sendo lavado? Quem é que está sendo lavado? Nós mesmos estaremos sendo lavados. Amém? Você se prepare para esse momento da reconciliação com o Senhor. Nós vamos sair cantando mais alto que a neve. Está lá escrito, ok? Vamos louvar a Deus cantando algo mais alto que a neve. Nós vamos orar agora e nós vamos sair cantando, tá bem? Escolha a pessoa que você vai lavar os pés dela aí agora. Esteja em oração. Ore primeiro ao lavar os pés dessa pessoa, tá bem? Ore, que você possa orar, se preparar, e logo após, por favor, volte o mais rápido possível. Stop, por favor, aí. Pausa, por gentileza. Então, assim que terminar o lava-pés, não fica conversando no corredor da igreja. Vem o mais rápido possível para cá, tá bem? Para que a
tempo hábil aí para a honra e glória de Deus. Feche os seus olhos. Pai querido, obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus de resgate. Tu és o Deus de glória, de graça, de justiça. Te louvamos porque o Senhor deixou as cortes celestiais para vir a este mundo e dar a sua vida por mim e por cada um dos Teus filhos aqui nesta manhã. Ó Senhor, que a Tua graça nos alcance nesta manhã. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Vinde, é o convite do Senhor. Tomai e comei para a salvação, para a eternidade, para a reconciliação. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós aceitamos o convite do Senhor nesta manhã. Restaura-nos pela Tua graça. Abençoe a cada um dos Teus filhos que estarão saindo agora para a cerimônia da humildade, do lava-pés. Que o nosso coração seja lavado nesta manhã para participarmos da ceia do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Algo mais